charme do violão mineiro. Idealização, produção e apresentação, Celso Faria. Supervisão, edição e pós-produção, Henrique Menezes. Salve, amigos do violão! Eu sou o Celso Faria, violonista, professor, produtor cultural e agora entrevistador. Essa é a nossa entrevista de número 32 do ciclo O Charme do Violão Mineiro. Este projeto ocorre semanalmente, às terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos, no meu canal do YouTube, e conta a cada encontro com uma personalidade de destaque ligada à cadeia produtiva do violão em nosso estado. Contaremos com a presença de executantes, professores, compositores que utilizam o violão como suporte criativo, compositores que não executam o violão, luthiers, produtores, jornalistas, pesquisadores, técnicos de som, além de musicistas que possuem vasta experiência colaborativa com o violão, seja na vertente música de câmara ou orquestral. Pedimos aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando a nossa publicação. Para você que está nos assistindo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembre-se, o sucesso de cada entrevista é o sucesso de todo o projeto. Lembrando também as palavras do poeta mineiro Pierre Santos, momentos antes da entrada de um violonista no palco, onde ele tão bem traçou um paralelo entre a espera por um amor pelo coração e a espera por um acorde pelo violão. Abre aspas. Uma cadeira vazia não é como um vazio coração. Ela tem expectativa, ele não. Uma viola oca não é como um transido coração. Ela espera pelo acorde. Ele não. Não é isso, meu amigo Valmir de Oliveira? É isso, Celso. Prazer. Tudo bem? Tudo bem, Valmir. O prazer é meu. É uma grande satisfação. Você é um grande músico, um grande violonista do norte de Minas, que vem representar muito bem essa região tão bonita, tão cheia de cultura, tão rica em tradições. Verdade. Eu que te agradeço pela participação no nosso projeto, no nosso ciclo de entrevistas. Ô Valmir, mineiro da onde mesmo? É do norte de Minas, mas de qual cidade? Buenópolis. 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 Fica pertinho de Curvelo também, que já é uma cidade mais conhecida, né? Conhecida por ser, por dizerem que é o centro, a cidade que marca o centro do estado de Minas Gerais, né? Então, Buenópolis fica por ali, por pertinho mesmo. E nasci em Buenópolis e morei em Buenópolis. Passei em Buenópolis basicamente toda a minha infância, né? Saí de Buenópolis, eu tinha 11 para 10 anos de idade. Meu pai era ferroviário, né? Sim. E lá eu comecei basicamente o meu interesse, né? Despertei basicamente o meu interesse pela música, não especificamente pelo violão, né? Não tinha a menor ideia que eu iria aprender um dia a tocar violão, mas já me chamava bastante atenção a música na minha querida Buenópolis. Você falou uma coisa muito importante. Curvelo parece que é o centro regional, o centro mesmo, né, geográfico de Minas Gerais. Fica um pouquinho para o norte de Belo Horizonte, né? E Buenópolis fica mais ou menos quantos quilômetros de Curvelo? Mais ou Celso, menos assim? Mais ou menos. Eu acho que fica uns 50 quilômetros, 50 quilômetros. Ou menos, alguma coisa assim. Entre Curvelo e bem depois de Curvelo que você pega a estradinha para ir para Diamantina, Vale do Jequitinhonha ali. Se você seguir reto, você vai chegar em Corinto.
Sim. né? Depois chega Buenópolis, tem Joaquim Aham. Felício, Joaquim Felício. Curimataí, Dolabella, Bocaiúva e Montes Claros. Eita, só lugar bom, hein? Só Só lugar. lugar bom, senhor. Nossa Senhora. Que bacana. É E aí, nós. é nós, verdade. Ô, Valmir, aí o seu pai era ferroviário, vocês se mudaram para Montes Claros. Montes Claros, Isso. obviamente, é uma cidade muito maior que Buenópolis, né? E É, Montes Claros tem um conservatório. Esse conservatório já existia quando você se mudou? que eu tenha conhecimento, sim, né? Porque Uhum, eu entrei no Conservatório de Montes Claros, eu tinha 12 anos de idade, uhum, 12 para 13 anos de idade, e naquela ocasião o conservatório era uma escola particular, uhum, não era uma escola estadual, ela se estadualizou um uhum. tempo depois. Sim. Mas já funcionava como uma escola particular, e eu tinha uma prima, Hum, né, já falecida, violonista, que a gente morava perto, né, basicamente, uhum, lá em Montes Claros era. uhum. E ela foi e me deu uma bolsa de estudo, né? Meu pai falou para ela do meu interesse, o do interesse dele em me colocar para estudar música e tudo mais, Hum, e ela foi e me arrumou essa bolsa de estudo, né? Porque lá o professor ganhava pelo tanto de aluno que ele tinha, e sim, tinha uma porcentagem que era da escola, né? Para manutenção da escola. entendi. E existe uma pessoa muito importante nesse caminho todo aí, que é a minha prima Jane Rosa, e depois eu fiquei conhecendo mais de perto Hum, a dona Marina Lorenzo Fernandes, uhum, que foi a pessoa que juntamente com com outras pessoas também, amigas dela, uhum, tiveram a iniciativa de montar essa escola, na qual ela uhum. colocou o nome do pai dela, né? Oscar Sim, Lourenço, Conservatório de Música conservatório. Lorenzo Fernandes, e posteriormente veio a se chamar Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandes. Lourenço Mas Fernandes. vale a pena Hum, voltar um pouquinho, Celso, porque sim. assim, em Buenópolis eu tive Ah, muitas coisas que me chamaram a atenção. Meu pai era ferroviário, mas também era músico. Ele trocava olha, trompete sim. e ele tocava numa banda de música que tinha lá, uma banda civil, não era uma banda militar. Aham. E eles ensaiavam quase todos os dias à noite. E Uhum, aquilo ali era, poxa vida, era o meu point, né? Então eu sei. pequenininho assistia esses ensaios, ficava da janela lá vendo eles ensaiarem, né? Sei. E cidade de interior, essas manifestações religiosas e essas festas, elas têm uma força muito grande, né? Verdade. Principalmente no tocante a essas festas religiosas Uhum, de Semana Santa, Festa do Divino uhum, e tal. E tinha a alvorada, que era uma coisa assim, sabe? Nossa Senhora, você ficava. Quando ia ter procissão de alguma coisa, que na noite anterior tinha a alvorada, que a banda de música saía tocando por volta de hum, 4 horas, 3 horas da manhã, até hum. rodando a cidade. Aquilo ali era um acontecimento, né? É Eu achava verdade. aquilo muito bonito, e realmente, era muito, É, e até hoje ainda tem, e até hoje tem. ainda tem. É. E uma outra coisa que me chamava bastante atenção, que tem até um Hum, fato pitoresco interessante, que ah, era a Folia de Reis. Folha de Reis. Eu gostava tanto de Folia de Reis Hum, que eu saía acompanhando os foliões. E certo. teve uma vez que estava chovendo muito, eu tomei a chuva e cheguei em casa Ah, com febre, minha mãe ficou maluca, eu tinha pequenininho, tinha o quê? 8 para 9 anos de idade, e sim. acabou aquele ali virando um catapora, sarampo, sei lá, eu devo ter pego esse vírus de Nossa. alguém. Mas isso foi um momento muito marcante, eu acho que ali Sim, começa é, muito forte dentro de mim a música. sim. Eu criança, muito criança, e isso aconteceu exatamente na minha terra natal. Uhum. Mas com certeza comecei a formalizar isso, né? Comecei a botar esse tijolinho, né, em cima do alicerce, Hum, em Montes Claros, né, com a ajuda dessa verdade. prima minha, né, Geni Rosa, Uhum. Uhum. e com essa iniciativa maravilhosa de Dona Marina, que virou
uma coisa, um projeto assim gigantesco, né, que se É, expandiu por Minas Gerais, né? Minas Gerais é se não me engano, o único estado da federação hum, que mantém escolas de música mantidas pelo estado, né? Isso é um é, projeto que, inclusive, Dona Marina tem uma influência muito grande nesse desenvolvimento todo, e ela foi uma pessoa que levou, né, à frente tudo isso. E não só aham. era aula de piano, era aula de violão, De era música, teoria, canto, né? Era né, de muita. teoria musical e tudo mais, quer dizer, É verdade, muito, veio do muito. Rio de Janeiro, foi do Rio de Janeiro para Montes Claros e tocou esse projeto maravilhoso, que é o que é hoje, né? É verdade. O estado de Minas conta atualmente com 12 conservatórios estaduais, né? Nós temos em Montes Claros, temos em Varginha, também temos um, Pouso Alegre, Visconde do Rio Branco, né? Visconde do Rio Branco, né? E Leopoldina, Leopoldina. E é muito Juiz de Fora, interessante, o Valmir, é muito interessante as pessoas falarem dos conservatórios, né? Falarem das suas experiências nessas escolas, porque essas instituições são muito importantes, né, para a formação muito, de músicos e para a formação muito, de cidadãos também, né? Tem muita com gente que vai certeza, ali com para certeza. estudar e de repente não tem a pretensão de ser um concertista, de ser um compositor, de ser um violonista, um pianista. Uhum, Está uhum, ali porque quer estudar música, porque gosta de música, porque se sente bem. Então, esses conservatórios são muito importantes, né? Oxalá a muito gente tivesse importante, até mais conservatórios, né, Valmir? Temos 12, com poderíamos ter certeza. 30, 40, Com quem certeza, sabe, né? que os outros estados pudessem copiar esse modelo, porque na verdade, se você for colocar assim, Hum, pensar de uma forma mais profunda, você imagina só, se hum, cada escola dessa tiver 1.000 alunos, que é hum. capaz de ter, Sim. estudando música desde o princípio, da formação primária, né, Uhum, até o nível até o ensino médio, uhum. de graça, bancado pelo Estado. É, Então, quer dizer, você tem ali a possibilidade de estar descobrindo grandes talentos e formando sim, pessoas, formando sabe? pessoas. E dando para essas pessoas tudo que a música proporciona, né? De É, enriquecimento, de educação, é, sabe? E por aí vai, né? muito importante, muito importante. Ô, Valmir, então você nasceu em Buenópolis, você se mudou para Montes Claros com 11 anos, foi isso? 11, 11 anos. 11. E já com 12, você já se matriculou no conservatório, então foi praticamente assim, foi rapidinho, foi instantâneo. Mudou para Montes Claros, começou a estudar música seriamente? Pois é, menino. Naquela época não tinha o Hum, chamado violão clássico, né? sei. Porque assim, o violão clássico era um instrumento de um grau de complexidade maior, e Uhum, os cursos do conservatório eram cursos livres. Então, assim, se você quisesse acrescentar qualquer outra disciplina, você tinha que pagar. entendi. Então, assim, eu, na época, ganhei a bolsa e minha Uhum, prima ensinava violão popular. sim. Então, eu comecei a aprender com ela violão popular. E Uhum, o que eu achava mais bonito naquela época era ver, assim, tinha alguns colegas que já tocavam. Meu pai teve que, é evidente que para você poder aprender o instrumento, você tem que ter o instrumento. Eu não tinha instrumento. E uhum, meu pai não tinha condição de me dar um instrumento assim, de cara e tal. sim. E ele fez um esforço lá. Eu sei que ele comprou um violão lá de segunda mão, na mão de uma enfermeira, tenho certeza disso. Tem esse violão até hoje, Opa! um violãozinho pequenininho, né? Sim. Guardo ele com muito carinho. E pagou em 3 vezes, né? Ah, E eu estudava com esse violão, era o seguinte, meu amigo, eu ia para a escola de manhã, ah, chegava de tarde, ia para o conservatório uma vez por semana, 1 ou 2 vezes por semana. uhum. Os outros dias de tarde eu não estudava outra coisa a não ser violão. Quer Opa! dizer, estudava no entendimento de estudar, né? E Sim. pegava as posições Aham. que a professora dava lá Uhum. e ficava a tarde inteirinha trancado dentro do quarto, tocando, 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 Ah, tocando. ah, A minha maior felicidade foi no dia que eu consegui tirar
a minha primeira música sozinho, entendeu? Sim. Eu já tinha Aham. conhecimento de algumas posições, já tocava algumas músicas, Uhum. mas nunca tinha tirado uma música. Então, a primeira música que eu tirei foi Botar Meu Bloco na Rua, uma coisa assim. Sim, E, nossa, eu tocava isso o dia todo, porque eu tinha tirado a música sozinho, né? Era uma claro. descoberta. Sim. E, já tocava, eu achava uma delícia também a tal da prática que a gente fazia tocando em coroações e Uhum. esses eventos que a escola participava, né? Sim. Uhum. E eu ia com muito, nossa, assim, muito estudava com afinco, mas tudo no âmbito do violão popular, né, Celso? Uhum. Sim. Eu conhecia, não tinha nenhum nenhum conhecimento da teoria, Uhum. né, ou de uma de técnica. Isso veio acontecer um tempo Uhum. depois. O conservatório conseguiu um professor lá, que era professor Mauro Necésio Pereira da Cunha, né, um estudante de medicina Sim. que tinha aprendido violão aí em Belo Horizonte. Cara, Ah. eu simplesmente não me recordo o nome do professor dele. Hum. Eu acho que era Lucena. Era o Lucena? Eu Olha, acho que que era Lucena. interessante. Então Acho que era ele era médico, mas dava aula, deu aula durante algum tempo de violão clássico em Montes de Claros. violão clássico. Ah, Exatamente. Tocava Mauro, violão muito bem. qual que é o sobrenome dele? Mauro Ah, é Mauro Necésio Pereira da Cunha. Mauro Ele já Necésio Pereira da falecido, Cunha. da Olha, Cunha. sim, E sim. depois ele teve na verdade, a gente começou, eu comecei a fazer violão clássico com ele, Hum, particular, mas é uma história também meio engraçada, porque, na verdade, assim, ele era hum. um cara muito bravo e tinha gente que tinha medo de tomar aula com ele, porque ele era um cara muito, muito severo, muito rígido e Ah, tudo mais. Exigia sei. muito dos alunos e tal, tinha aquela forma Uhum. meio muito direta de falar, né? Então, tinha uma ex-professora, né, que, infelizmente, a Geni Rosa, minha primeira professora, ela faleceu, né? Uhum. Ela teve um problema de câncer no seio, naquela época muito Uhum. complexo e tal. E tive aula com ela 6 meses, ela faleceu e entrou uma outra pessoa no lugar dela, chamada Feli Lucrécio. E eu acaba que naquela época eu já tinha um certo desenvolvimento, mesmo novinho, assim, já tinha uma certa desenvoltura. Uhum. Ela queria aprender violão clássico, mas ela não gostava de tomar aula com ele, porque ele era um cara muito bravo e tal. Então ela Sei. falava comigo assim: olha, você faz o seguinte, você toma a aula com ele, Aham. depois você passa a lição para mim. Eu, É. mais do que nunca, toquei a parada, né? Sei. E com ele eu fui aprendendo as primeiras noções de teoria musical, de postura no violão Uhum. clássico, e logo, Uhum. Dona Hum. Marina conseguiu a estadualização do conservatório. E Ah. ele foi convidado para ser professor de lá, Uhum. e a gente continuou estudando com ele, Uhum. né? Continuou estudando com ele, aí depois ele largou o conservatório, porque Hum. ele já era formado médico e a medicina foi ocupando um espaço maior na vida dele, Uhum. de forma que ele foi largando aos poucos e deixou a coisa nas mãos da gente, né? Sim. Primeiro o professor que teve lá depois dele foi Tião Andrade, um Uhum. grande amigo, um cara que eu conheci no Uhum. Colégio do Sarmento, onde eu estudei, fiz meu curso de primário e ensino médio, Uhum. e que foi uma das grandes influências que eu tive na minha formação como violonista popular e clássico também. Uhum. Sim, É um sim. cara, é um músico muito respeitado hoje em Montes Claros, Uhum. e sempre foi, né? Um cara fera, tem um conhecimento bacana e tal, e principalmente no âmbito da música popular. Então, assim, ele tinha um extremo bom gosto com música popular, tocava bossa nova, encheu os olhos da gente, né? E tirava Entendi. aquelas músicas difíceis que a gente ficava admirando. Com os acordes dissonantes, com muitos acordes, Dissonante, é isso. isso mesmo. Então, eu colei nesse É cara. um universo, né, Valmir? É assim, quando a Então, gente descobre aqueles acordes dissonantes, aquela harmonia toda é, especial, é um universo, é fascinante, né? É muito fascinante. verdade.
com certeza. E aí você chegou a ter outro professor lá ainda no conservatório? Tive Como é porque que foi? o próprio Tião, que era o professor, que foi o primeiro professor de violão clássico pós Mauro Necésio, e posteriormente fui eu, a gente tinha pouco conhecimento, tinha um conhecimento que o Mauro e o material que o Mauro Necésio tinha dado para a gente, tinha deixado para a gente, né? Sim. A herança dele. E a gente sentia necessidade de poder evoluir, de ter que evoluir, de querer evoluir. Sim. Então, o próprio Tião chamou a dona Marina, que era a diretora do conservatório, e falou com ela, perguntou para ela se ela não tinha condição de arrumar um outro professor que pudesse trazer incrementar mais o curso, trazer um outro conhecimento, né? Dar um suporte melhor, né? E aí, como o Conservatório de Montes Claros tinha alguns professores que vinham de Belo Horizonte, que eram da Orquestra Sinfônica do Estado de Minas, era um flautista, tinha um outro Diógenes, que era professor de violoncelo, tinha um professor de violino, tinha um professor de... Não, de violino não tinha, não, mas... Diógenes era de viola, não é? Eu acho que ele dava viola e violoncelo. Viola e violoncelo. Tinha Pedro que dava flauta transversa. Pedro de Castro. Isso. De Castro. Cheguei a conhecer. Aí, Dona Marina pediu para eles uma orientação, ele indicou um cara que eu acho que, de repente, você conhece, Lindolfo Bicalho. Eu conheci, estive com o Lindolfo uma vez, um grande músico, e tem uma curiosidade, o Lindolfo é o primeiro bacharel formado no Brasil. Você sabia disso, Bob? Olha só, tá vendo? Que legal. Primeiro bacharel, Lindolfo Bicalho. Foi aluno do Lucena na Escola de Música da UFMG. Exatamente. E na época ele era aluno avançado do Lucena e topou a parada, ia a Montes Claros de 15 em 15 dias. Sim. Aí foi com ele que nós conhecemos Vila Lobos, foi com ele que a gente conheceu Léo Brauer, foi com ele que a gente ficou conhecendo a Guerra Peixe e aquele repertório mais moderno do instrumento, né? Porque até então a gente conhecia Tárrega, a gente conhecia esses compositores mais do período romântico, né? E além do mais, ele trouxe para a gente uma nova técnica, né? Novos conhecimentos, né? Quer dizer, ele abriu para a gente uma outra possibilidade. Mas, assim, e a gente aproveitou bastante disso, e depois ele não pôde mais continuar, mas aí a gente já tinha um material já bem melhorado, né? Por ele, né? Sim. E veio a ideia de... Mas, olha, também tem um detalhe muito interessante. Nós tínhamos essa formação no Conservatório de Montes Claros, mas, ao mesmo tempo, a gente fazia barzinho, tocava em tocava em grupos, fazia serenata, fazia noite, tocava música popular. Tinha um músico que eu acompanhei em Belo Horizonte, em Montes Claros, que ele hoje mora em Belo Horizonte, que é Tino Gomes. Tino Gomes, E com ele nós fizemos um disco muito interessante, muito emblemático para Montes Claros, para a carreira dele também, para nós, com certeza, um disco produzido pelo Ivan Lins, chamado Saudação. Nós gravamos aí na Bemol, em Belo Horizonte. Acho que, se não me engano, na época, Bemol era no Caiçara. Né? Então, a gente tinha esse pé nesses vários tentáculos, vamos dizer, né? Nessas diversas frentes, né? Não tinha uma cabeça imersa direto só em uma coisa, não. Mas já vimos aí, já como professores do conservatório, e com a necessidade de ampliar um pouquinho isso, né? Buscar novos conhecimentos. Né? Mas é muito bom, isso enriquece muito. Ô, Valmir, vamos de música agora? A gente tem um primeiro áudio aqui, A Moça e a Rosa. Vamos ouvi-lo? Depois você comenta alguma coisinha. Claro. Vamos lá. A Moça e a Rosa, Valmir de Oliveira. Quase como nasce a rosa, acordando a moça, desprendendo a canção. Vem, Senhor,
pedra é pó e se constrói mais uma imagem tocando o vento, querendo voar. Olhos buscam a rede, abraça risos e mãos. Quase como nasce a rosa, acordando a moça, desprendendo a canção. Vem sem ser só, e assim pedra é pó e se constrói mais uma imagem tocando o vento, querendo voar. Olhos buscam a rede, abraça risos e mãos. Muito bem, ouvimos A Moça e a Rosa, Valmir de Oliveira. O Valmir, cantando e tocando violão. Cantando e tocando violão. A Moça e a Rosa, parceria minha com o grande letrista e amigo Jorge Takahashi. Uhum. Muito bom, muito bacana. Ô Valmir, aí você se muda para o Rio de Janeiro, estuda, faz o curso superior. Quando que foi isso? Que ano que foi? Eu comecei a fazer o curso no Rio de Janeiro em 1984. 84. Uhum. Me formei em 88, 88, exatamente. E depois, em 89, eu fiz a complementação pedagógica. Uhum. Isso morando em Montes Claros, estudando Sim. no Rio. Nossa. Antigamente tinha um sistema que a gente fazia meio suicida, mas ele funcionava, né? Uhum. Mas na verdade, era o seguinte: os cursos de música, você tem a possibilidade de tomar aula 2, 3 dias, condensar as disciplinas em 2, 3, 4 dias, 1, 2, 3 dias, né? Uhum. E o que a gente fazia? A gente ia uma vez por mês. Era uma turma. Sim. E tinha uma presença, das 4 presenças do mês, a gente tinha uma. Entendi. E o risco disso era o seguinte: como a lei facultava, se você tiver mais de 80%, mais de 75% de falta, você só passa com um aproveitamento acima de 80%. Entendi. Então, a gente tinha que estudar para tirar, no mínimo, 8 na prova, ter uma somatória, de maneira que a gente tinha 8 para poder passar em todas as disciplinas, né? Fazer todas as disciplinas. Sim. Esse foi o desafio, além do cansaço da viagem, que antigamente, eu acho que até hoje também, né? Você sai de ônibus de Montes Claros, ia para o Rio de Janeiro, saía lá domingo, Sim. chegava no Rio de Janeiro segunda-feira cedo, já basicamente chegava
eu ficava hospedado numa casa de uma amiga da minha sogra, Sim. que era quase que parente, que ela nos deu guarida, vamos dizer assim, a eu e Tião Andrade, né? Aham. A gente ficava no Flamengo, hospedado na casa deles, Uhum. e chegava lá, tomava banho e já ia para o conservatório. Então, quer dizer, as primeiras aulas era É. batendo cabeça. Mais de 700 quilômetros, né, Valmir? Mais de Mais. 700 Montes Claros, quilômetros. Rio de Janeiro, é quase 1.000, é 900 e pouco, quase 1.000 quilômetros. Nossa, é É muito quase 1.000. longe. Eu sei que daqui do Rio, hoje moro no Rio, Uhum. daqui do Rio a BH são 425 a 450 quilômetros. Sim, De Belo sim. Horizonte a Montes Claros, 390, É, é é quase, muita coisa. É muita coisa. Então você 920 foi. e tanto. Então Fala. você estudou, fez o curso superior no conservatório, No Conservatório Conservatório Brasileiro de Brasileiro de Música. Música. E quem que foi o seu professor de violão, Valmir, no conservatório? É Tinha o o grande. violão? Tinha, né? Hã? Como é que é? Tinha o curso de violão no conservatório, né? Tinha, tinha, Tinha? tinha. O Ah, professor era Léo Soares. Léo Conheceu o Léo? Soares. Grande Sim, Léo, né? grande Léo Soares. Um viva ao Grande Léo. Léo. Vivo, Léo. Olha, que bacana, Léo Soares. E aí você fez o curso de 84 a 88, depois fez a complementação pedagógica, né? Uhum. E Dá você licença. licenciatura, e você fez mestrado também. Você tem mestrado também, não tem? Isso. Quando eu fiz o mestrado, eu já morava no Rio. Eu fiz o curso Hum, como é que chama? De especialização, né? sim, Que é lato sensu, né? E depois eu fiz o estrito sensu, que é o mestrado, né? que é o mestrado. Aham. E o mestrado, a especialização, eu fiz no Conservatório Brasileiro de Música, tudo no segmento da educação musical. Da Eu fiz a educação. complementação pedagógica, depois, Uhum. já morando aqui no Rio de Janeiro, eu fiz a especialização e depois eu passei no mestrado na UFRJ, Não, em FRJ. educação musical, né? Ah, que Mas eu tive bacana. uma experiência muito bacana também no Conservatório Brasileiro de Música, que a gente tinha uma aula de prática de conjunto, e Hum. quem dava essa aula para a gente era Nicolas de Souza Barros. Uhum. Nicolas já formando como Sim. aluno do Turíbio, se não me engano, Uhum. e já eu acho que um pé dentro já da Unirio. E o Nicolas, ele trouxe um conhecimento muito bacana, inclusive ele deu para a gente, assim, partituras de conjuntos de música, de violão, né? E Uhum. deu várias dicas. É tanto assim que, tanto ele quanto o Léo Soares, na época, eu levei a Montes Claros, eu ainda, professor do Conservatório de Montes Claros, eu Sim. levei ele, tanto um quanto o outro, para dar curso lá. E ele que ensinou essa ideia básica de montar um grupo de violões e de como que a gente poderia, as diversas formas que a gente poderia utilizar Uhum. o instrumento e tudo mais, né? É. Isso, Dentro do contexto de conjunto, né? isso é muito rico, E né, Valmir? muito, muito rico, muito rico. Isso é muito rico para a formação, né, para a atuação do músico, Ah, esse com tocar em certeza. conjunto. E é coisa que o violão não tem tanto, né? Porque os músicos de orquestra estão sempre tocando, o piano sempre tem um duo, um trio. Agora o violão ele é um instrumento que pelo menos esse Solista. violão acadêmico, né, esse violão de concerto, ele é muito solista. A prática é solitária, né? É. A hora que a gente encontra amigos assim para tocar junto é muito bom, é muito prazeroso, né? Valmir, muito bom mesmo. Agora, vamos mais de música. A gente tem muitos exemplos aqui e a gente Bora. tem o Baião número um, não é isso? Uma música sua Isso também. aí. Vamos ouvir o Baião número um, Valmir de Oliveira.
bacana, muito bacana. Nós ouvimos o Baião número 1, Valmir de Oliveira. Na outra música era ele tocando violão e cantando, agora solando o violão mesmo, né, Valmir? Solano mesmo. Aí aqui não tem erro, solano mesmo. Ô Valmir, agora conta pra gente, eu sei de 2 grupos que você participou, um grupo folclórico, Banzé, é esse o nome mesmo? Banzé? E o outro grupo Isso. instrumental Marina Silva. Você podia contar um pouquinho pra gente desses grupos que você participou? Como é que era a história desses grupos, o repertório, as turnês que vocês fizeram? Situa pra gente esses 2 trabalhos. Tá ok, claro. O Grupo Banzé, Hum. quando eu entrei no Grupo Banzé, o Grupo Banzé já era um grupo constituído, já era um grupo formado. Uhum. E, por coincidência, tanto de um quanto o outro, são grupos que nasceram, tanto o Instrumental Marina Silva quanto o Banzé nasceram no Conservatório Lourenço Fernandes, e vieram de disciplinas, né, que eram dadas lá, e acabou virando um trabalho, né, um trabalho de pesquisa, de música, de palco, né. O Banzé era um grupo de dança que tinha a disciplina de folclore que era dado por Maria José Colares, ficou mais conhecida, era mais conhecida, né, como Zezé Colares. Uhum. E naquela época, ela, junto com os alunos daquele momento e pessoas da sociedade, eles montaram um grupo, e ela fez um trabalho de pesquisa bacana, né, com músicas típicas de diversas regiões, principalmente do norte de Minas, e montou várias coreografias. Daí nasceu o grupo Banzé, que é a bandinha de Zezé, Que né? legal. Muito. É. E o grupo Banzé, ele é um grupo que existe até hoje, ele tem mais de 50 anos Olha. de história. Uhum. E o Banzé já viajou por diversos países. Na ocasião, Sim, eu entrei e fiz parte desse grupo durante 10 anos. sim. Eu tocava viola caipira e tocava violão e percussão também. Eu tocava congas Uhum. em algumas músicas, e violão e viola caipira. Participei como músico, não como dançarino, mas tinha um grupo de dançarinos e um grupo de músicos. Olha, que E interessante. com esse grupo a gente viajou o Brasil, participou de festivais folclóricos, Uhum. Rio Grande do Sul, é, tocamos na Bahia, tocamos em Belo Horizonte diversas vezes, tocamos no Rio de Janeiro, viajamos São Paulo, São João da Boa Vista. Aqui Hum. inúmeros, era um grupo que entrava dentro do ônibus, não tinha negócio de avião, nem nada, metia o Certo. pé, sabe, e ia Ah, embora. que E bacana. interessante do grupo foi o seguinte, a minha turma, Hum. as turmas mudam, né? Vão Sim. mudando, o grupo tem 50 anos, vai entrando e saindo gente. E a minha turma foi a turma que participou da primeira viagem internacional desse grupo. Olha. Na ocasião, Zezé Colares, a diretora do grupo, né? Uhum. Ela participava do Comitê Internacional de Folclore e foi convidado o grupo Banzé a participar de um festival de folclore na Europa. E a gente foi naquela época, poxa, eu tinha 21 anos de idade, e, se não me engano, se eu tinha viajado de avião, deve ter sido poucas vezes, ou foi a primeira vez, uma coisa dessa natureza. Sim. Então, cara, foi uma coisa muito bacana, porque foi um grupo grande, era um grupo muito unido, até hoje nós somos muito unidos. Uhum. Temos, assim, depois do advento do WhatsApp, a gente tem um nosso grupo assim, que a gente Sim. ainda brinca muito, conta piada e não sei o que, é uma delícia. Uhum. E viajamos, descemos em Portugal, Lisboa, fizemos o Festival Folclore em Westerlo, na Bélgica, viajamos pela Bélgica, né? Sim. Depois nós fomos à França no festival internacional que teve lá, numa cidade chamada Étaples-le-Touquet, no litoral francês. Uhum. E depois nós fomos para a cidadezinha chamada Krems, na Áustria, onde nós participamos da última etapa. Era muito gostoso, era muito interessante, Uhum. porque assim, a forma que eles tinham de anunciar os shows da noite, eram vários grupos
folclóricos, né? Era fazendo um desfile pela rua das cidades, onde iam acontecer os eventos, né? Sim. E a gente saía, se a gente fosse tocar violão lá, ninguém ia ouvir direito, violão, viola, não sei o quê, a gente saía como uma mini escola de samba, né? Certo. Pegava caixa, surdo, a gogô, não sei o quê, PPP, e saía fazendo samba e cantando música brasileira, assim, sabe? Brasil, meu Brasil brasileiro, Ali Barroso, e tal, papá. Sim. E aquilo era contagiante, né? Você tocar samba na Europa, o pessoal para e vê, e as meninas dançam muito bem e tal, e brasileiro, né? Brasileiro está com samba no pé. Sim. Depois nós fizemos uma viagem para os Estados Unidos, fizemos Tennessee, foi o primeiro grupo a tocar em praça pública no Epcot Center. Na praça pública, brasileiro, né? Sim, sim. E depois nós fizemos mais um lugar lá, que eu não me lembro direito o nome, e fizemos Europa mais outra vez o Festival de Folclore dos Pirineus, né? Na região dos Pirineus, que fica entre França e Espanha, na cidade de Le Puy, na França, e na cidade de Jaca, nos Pirineus também, na Espanha. Depois eu saí do grupo, e aí eu já basicamente já era do Grupo Instrumental Marina Silva. O Grupo Instrumental Marina Silva foi um grupo basicamente idealizado por Antonieta Silva Silvério, filha de Dona Marina, neta de Lourenço Fernandes, uma figura maravilhosa e tal, gente boníssima, grande musicista. Verdade. E ela, na ocasião, tinha chegado aos Estados Unidos, do mestrado que ela fez nos Estados Unidos, e veio ser professora de História da Música da gente e de prática de conjunto. Sim. E trouxe ideias inovadoras, assim, sabe, de diversas possibilidades de produzir som com instrumentos diferentes. E já é uma outra experiência que a gente, no caso, o pessoal, nem todos tinham uma leitura fluente em música, principalmente os violonistas, que o nosso instrumento é um instrumento difícil da gente... complexo de leitura, É né? difícil de você criar uma certa... exatamente. Ler bem, né? A fluência na leitura de um violão, ela era difícil. Então, a Antonieta chegou com arranjos escritos, novidades na partituras, novos sinais, entendeu? E era tudo escrito, então estávamos, pelo menos uma boa parte das pessoas que faziam parte do grupo, acostumada a sentar ali e ensaiar, e você faz isso aqui, decora, e não tinha nada a não ser que fosse fazer um concerto de violão, um concerto ali no conservatório mesmo, que, como a gente disse no princípio, que é um instrumento solista, solo, né? E solo fica para estudar, solo fica para tocar, solo... Para viver, né? Para viver até, exatamente, para viver solo, né? Viver solo, é verdade. Então, assim, e aquilo ali foi crescendo, foi se transformando num trabalho gigantesco, e era como se fosse a orquestra de Montes Claros. Montes Claros, naquela época, não tinha orquestra, não era uma orquestra sinfônica, mas tinha naipe. Tinha naipe de instrumentos de sopro, de flauta, tinha os instrumentos de percussão, os violões eram todos escritos e tal, e gravamos 2 discos, né? E o segundo disco foi indicado para o Prêmio Sharp, ficou entre os 3 finalistas e tal, em 1996. E é um trabalho que está, inclusive, disponível aí nas plataformas, né, todas. E eu participei desse grupo até quando eu morei em Montes Claros. E depois que eu mudei, aí já ficou impossível, né? Porque dependia de você estar mais atuante em ensaios e tudo mais. E aí eu já estava morando aqui. Mas eu participei um bom tempo desse grupo e foi uma experiência, tanto um quanto o outro, uma experiência enriquecedora, né? O banzé, pelo fato de ampliar o meu conhecimento na riqueza do folclore norte-mineiro, brasileiro, e o grupo instrumental por trazer toda essa experiência do tocar em grupo, né?
sabe? E de novas perspectivas de um trabalho que a gente não tinha conhecimento ainda, né? E ela trouxe toda essa inovação para a gente. Verdade. Não sei se existe, eu acho que não existe ainda mais, não. Ah, tá certo. Ô, Valmir, vamos de música. A gente tem mais música Vamos. aqui. Eu anotei Samba Lelê, mas é Bamba Lelê, né? Então nós vamos ouvir Rapaz, aqui do Valmir o Bamba Lelê. Vamos lá. samba em 3 partes.
Maravilha, Valmir, maravilha mesmo. Nós ouvimos o Bamba Lelê do Valmir de Oliveira. Ô, Valmir, eu não estava tão errado no Samba Lelê, não, porque tem uma citação do Samba Lelê em Lá menor, Tem. não é isso? Isso. Eu tiro do maior, passo para o menor. Ah, muito bacana, mas é uma música de bamba, né? É de É de bamba, bom, velho. essa aí tá, é É o federal. sambão, né? É um samba executado magistralmente pelo Valmir ao violão. O Valmir, eu estou olhando aqui o roteiro que a gente fez, é tanta coisa que você já trabalhou, que já viajou para lá e para cá, é coisa demais. Mas eu queria te perguntar uma coisa: como que surge o Valmir compositor? De- A minha primeira composição eu fiz, eu tinha 13 anos. Participei do Ah, Festival Bíblico Marista, lá de Montes Claros. Fui para sei. Belo Horizonte defender a música também, Ah, mas não ganhei, mas já despertava aí o Valmir compositor. uhum, Nunca fui de fazer letra. uhum, Eu tenho 2 ou 3 músicas que tem letra minha. sim. Mas essa coisa é o seguinte, ô Celso, eu sempre compus intuitivamente e posteriormente uma coisa assim mais racional. Então a coisa brota na minha cabeça e depois eu vou no decorrer do meu desenvolvimento musical, eu passei a elaborar um pouco melhor Uhum, posteriormente aquilo que eu tinha concebido uhum, e muita coisa às vezes nasce assim até de acordo com necessidade de uma encomenda ou uma coisa, mas eu não tenho assim vamos dizer assim, sabe, poxa, eu sentei, vou compor, não sei, sabe, eu uhum. acho que a coisa brota muito naturalmente mesmo. Aí Natural. depois disso eu me torno mais musicalmente racional. Entendi, entendi. Ô Valmir, agora sim, são muitas gravações, muitos CDs, né? A gente tem aqui passando assim rapidamente, o grupo instrumental Marina Silva em 93, em 1996 Brilho de Saudade, 1997 Cantos da Terra, 99 Música para Violão Brasileiro e por aí vai. É um trabalho muito bonito, digno dos nossos aplausos pela variedade, pela qualidade também, Valmir. Eu queria que você desse uma pincelada assim nessas gravações. Conta um pouquinho pra Uhum. gente. De cada trabalho desse eu tenho uma composição que eu participo. E Uhum, tenho 2 discos que são 2 discos solos, o Trejeito uhum. e o Brilho de Saudade. O Brilho de Saudade teve indicação também na ocasião para o Prêmio Sharp. Foi um disco Olha. produzido a direção artística foi do Yuri Popov e os Sim. arranjos dele também. Aham, E tem uma turma bacana tocando comigo aí também, músicos muito bons. E o aham. segundo disco, esse disco eu fiz em 96, 97. E Sim. depois eu fiz o outro solo, que já foi um desafio maior, Hum. onde eu quis me colocar como arranjador, eu quis me colocar como compositor, eu quis me colocar como produtor, eu Aham. quis me colocar como instrumentista. Então, assim, foi um disco que eu fui produzindo e fazendo aos poucos, porque à medida que eu ia conseguindo um dinheirinho de cachê ali, outro aqui e tal, eu fazia uma música e tal. A única coisa que eu deixei, que na minha Ah, concepção, assim, já de produtor ah. artístico, né, que depois eu me transformei num produtor artístico também, é, o que eu gosto muito de, quando eu estou fazendo um trabalho maior, como hoje já não se faz tanto isso, né? É difícil você Uhum. fazer um disco com 10, 12 músicas, né? Uhum. Hoje você faz um EP ou grava um single, tal. Sim. Então, mas nesse sentido, eu gostava de deixar o trabalho de mixagem e masterização por último, né? Porque Uhum. isso me traz uma ideia melhor da concepção do trabalho, mesmo que eu tenha me atropelado no meio dele, Uhum. com não pensado tanto no modelo de repertório a ser seguido, que as coisas tivessem brotado de uma forma assim mais desorganizada, vamos supor. Então, assim, eu consegui enxergar um formato mais artístico nele, a Uhum. partir do momento que eu entrava para fazer mixagem do material todo, né, para compor até a ordem das músicas e tudo mais. Entendi. Então, esse disco eu deixei para fazer essa parte por último
E é um disco que eu adoro, sabe? Que é um disco conceitual, porque já não existia mais tanto vinil. E ele tem, assim, a primeira parte dele são composições minhas, e alguma coisa que não é composição minha, mas que eu gosto de cantar também. Eu não sou cantor, mas eu gosto de cantar, faço muitas canções, além de músicas solos. Então, eu coloquei o suposto lado A, né, do trejeito, com músicas cantadas. Sim. Depois tem um texto poético falado, feito por uma amiga minha, né, e que foi falado pelo saudoso amigo José Wilker, ele falou esse texto para mim, e é onde eu faço uma ponte com a parte instrumental do disco, né? Então, a segunda parte do disco é só música instrumental, né? Onde eu me coloco mais como instrumentista e também como arranjador. E eu gosto muito de ter uma loucura por esse trabalho. Fora isso, eu tenho feito bastante coisas assim, uma produção de uma música, um single, colocando aí nas redes sociais e plataformas, Celso. Tá certo. Ô Valmir, com essa sua experiência com aquele rapaz lá do norte de Minas, que foi um batalhador, você é um batalhador, viajar mais de 800 quilômetros, quase 1.000 quilômetros para fazer aula, uma história muito bonita, muito digna. Eu queria que você respondesse aquela perguntinha nossa, que é o carro-chefe do programa. Para você, Valmir de Oliveira, esse talentoso violonista brasileiro, qual é o charme do violão? O violão, ele já entra no Brasil, ele já adquire uma linguagem própria. O violão brasileiro, ele não é um violão que parece nem um pouco com o violão espanhol, nem um pouco com o violão uruguaio, nem um pouco com essa escola toda que a gente tem na América do Sul, na América do Norte, na América Central. Ele assume uma identidade, é um violão que canta os baixos, é um violão que canta as coisas típicas do Brasil, é um violão que canta a valsa brasileira, e eu acho que esse é o charme do violão brasileiro. Mais especificamente, o que seria o charme do violão mineiro? Um violão seresteiro, acho que é um violão violeiro, sabe? É um violão que ele carrega uma coisa assim, sabe, de contracenar a harmonia com o canto no próprio acompanhamento, assim, sabe? Voltando para um violão mais brasileiro, é um violão de 7 cordas que tem uma linguagem muito dele, assim, sabe? E que depois de contracenar durante muito tempo com o canto do choro, com o canto dos machiches e tudo mais, ele hoje já é um instrumento solista, onde ele cria um repertório próprio, sabe, dentro de diversas linguagens que são oferecidas pela fusão de estilos e diversidade de coisas que hoje nós temos. Esse, para mim, é o charme de um instrumento que consegue entrar nos mais diversos estilos e se colocar de uma maneira muito própria. Tá certo. Muito bom, Valmir. Vai que é sua, garoto? Vai que é sua. Então nós vamos ouvir a música Vai que é sua, garoto, do Valmir de Oliveira.
Maravilha! Muito bom, Valmir. Toda a apoteose do violão do Valmir nesse choro, homenagem ao garoto, será, Valmir? Cara, eu queria tecer um comentário rapidinho a respeito dessa Sim. música. É o seguinte: essa música é a única que eu mandei Hum. para você que não é autoria minha. É Ah, autoria de um grande amigo que eu já sim. tinha falado dele no princípio Aham. do nosso bate-papo, que é Tião Andrade. Tião Andrade. Ele fez essa música e eu falei com ele, falei assim, Tião, o nome dela não era Vai Que É Ah, Sua Garoto. ah, É, eu pedi a música para ele, ele falou assim, não, faça o que você quiser. hum. Eu fiz um arranjo para violão sete cordas solo Sim. e confrontei o violão sete cordas solo com a bateria de escola de samba. Esse amigo meu, Uhum. Edmar Silva, né? Uhum. Ele é baterista, ele entende tudo que você puder imaginar de bateria de escola de samba. Então, ele entrou ali dentro e fez uma mini escola de samba. Então, essa música é de Tião Andrade, e o Olha, arranjo fui eu que fiz, né? Dei umas aumentadas, fiz uma brincadeira aí, e Vai Que É Sua Garoto é até uma ideia minha mesmo. vai que é a sua, garoto. Ô, Valmir, a conversa assim passa rápido. Eu queria te Passa. pedir as considerações finais, por favor. Olha, eu estou muito feliz de estar podendo bater um papo aqui. Eu queria só dizer de uma coisa muito importante na minha vida também, que foi o fato de eu participar de um grupo chamado Camerata de Violões, que me trouxe uma riqueza muito grande. É um grupo, como os outros, também foi formado dentro de uma escola de música, por professores, e na qual me orgulho participar desse grupo até hoje. E eu queria deixar o meu sincero agradecimento a você por estar me dando a oportunidade de poder estar falando do meu trabalho, da minha trajetória, e colocar um pouquinho do Valmir, violonista solista, que eu raramente eu falo e falo a respeito, né? E você está me dando essa chance aí de ser considerado um violonista que você está considerando. Eu fico muito satisfeito, feliz e orgulhoso e de ser mineiro, brasileiro e de ser violonista. Celso, muito obrigado, viu? Um Nós abraço que, aí para você e para o seu público todo. nós que agradecemos, Valmir. Valmir, agora nossas considerações finais. Pedimos mais uma vez aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando a nossa publicação. Para você que está nos assistindo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembrem-se, o sucesso de cada um é o sucesso de todo o projeto. Os nossos agradecimentos aos nossos web espectadores, ao violonista, professor, compositor e cantor também, Valmir de Oliveira, ao jornal Folha da Manhã pelo apoio ao projeto, ao violonista Henrique Menezes pela supervisão, edição e pós-produção, ao locutor Cláudio de Oliveira pela narração da vinheta de abertura e aos designer gráfico Alan Alves e Diego Santana pelas artes do projeto. Um grande abraço e até o próximo encontro.